passando primer na tampa do pote para que ele não enferruje com o tempo, né? E para dar um melhor acabamento. Então, de 2 a 3 demãos de primer. Depois, a gente vai vir com a cola de lantejoula, passar na tampa. Uma bolinha de 70, eu cortei mais ou menos um dedo depois da linha da marcação do meio. Cortei ela. E aí, nós vamos colar ela na tampa e esperar secar. Agora, eu vou passar um pouquinho de cola branca em toda a bolinha e um pouquinho da tampa também. Depois eu vou pegar um pouco de massa natural, fazer um rolinho, achatar ele um pouquinho e colocar no vão entre a bolinha e a tampa. Vou vir com um rolinho e vou fazer todo o acabamento para tirar essa emenda, para ficar uma coisa só. Então, eu aliso bem, né? E depois eu faço o acabamento aliso com a mão também, que é para ficar bem, com o acabamento bem legal, nesse formato que eu vou estar mostrando aí para vocês. Agora eu vou abrir um pouco de massa na cor laranja, vou abrir com um rolinho mesmo e vou deixar nessa espessura de mais ou menos um dedo, que é para conseguir fazer a marcação depois. Então, vou colocar ela posicionar sempre do meio para fora e vou colocar na tampa do pote, alisando bem e jogando todo o excesso de massa pro lado de dentro da tampa. Então, a gente vai alisando para ficar com um acabamento bem bonito e nesse formato meio de cone, mais ou menos um cone, que é para dar a aparência da cenoura mesmo. Depois eu vou vir com uma esteca de agulha e fazer toda a marcação da tampa, aleatório, né? Então, você vai fazendo toda a marcação para dar esse aspecto de cenoura. Com um boleador grande, eu vou estar fazendo o furinho em cima da tampa, né? Vou dar uma boleadinha. Depois de seco, eu tiro o excesso de massa da parte de dentro da tampa. Um pouquinho de massa verde eu vou tirar três bolinhas e vou fazer 3 coxinhas alongadas, né? Com essas 3 coxinhas eu vou unir as 3 e vou fazer o movimento do caule da cenoura e vou colocar em cima do pote. Eu espero ela secar separado um pouco, né, de um dia para o outro. Depois, com um palito de dente, eu encaixo na tampa com a cola branca e um pouquinho da instantânea. Agora eu vou abrir um pouco de massa na cor Tiffany com a régua niveladora de 3 milímetros. E nós vamos utilizar a textura Chuva de Amor da Fabi Rodrigues. Eu vou texturizar ela e vou cortar com um cortador de rótulo. Aí é a critério de vocês, o cortador que vocês tiverem, né? A gente vai estar cortando e alisando para tirar todas as rebarbas, para ficar um acabamento bem bonito. Com a cola branca mesmo, eu vou estar passando nesse rótulo e colando no vidro, né? E a gente posiciona tudo bonitinho e cola ele no vidro. Eu vou deixar essa parte secar de um dia para o outro, mais ou menos. Com o giz pastel seco, eu vou pegar essa cor, que é a Tiffany, eu não sei se é um verde escuro. Ele fica próximo do azul escuro, é mais puxado pro verde. E com um pincel mais fininho, eu vou estar passando só no vãozinho da textura. Então, toda a parte funda da textura, eu vou estar passando o giz pastel seco. Então, eu passo na textura toda. Eu prefiro o pincel fino, que é para fazer só no lugar que eu quero. Mas vocês podem estar usando um pincel maior para ser um pouquinho mais rápido, né?
De preferência um pincel mais gasto, né? Ele tem que estar um pouquinho mais, com a cerda um pouquinho mais dura. E aí a gente faz o processo no rótulo todinho. Depois desse processo, eu venho com o lencinho umedecido e vou tirando o excesso de giz pastel do rótulo. Agora eu vou estar utilizando o molde Universal Pet da coleção Maria Diniz, do Ateliê do Molde. Vou tirar primeiro o corpinho com a massa branca, né? Então coloco um pouquinho de massa branca, tiro ele do molde e vou fazer todo o acabamento com a esteca de agulha ou com pincel modelador, o que vocês preferirem para fazer esse acabamento quando tira do molde. Eu vou estar utilizando a cola branca e já vou colar ele direto no rótulo. Então, por isso que esse rótulo ele tem que estar seco, que é pra gente estar colando ele. Então, eu espalho a cola com um cotonete para ficar pouca cola, para ela não deslizar quando eu colocar lá. Então, já coloco para dar um movimento, para ele não ficar... Porque se eu espero essa parte secar para depois colar no vidro, ele vai ficar reto. Então, eu não vou conseguir acomodar ele bonitinho no vidro. Por isso que tem que estar o rótulo seco, né? E você pega a peça molhada e vai colando direto no vidro. Aí agora eu vou tirando vou fazendo toda a marcação, né? E vou tirar as outras partes do coelhinho. Então, eu vou tirar as perninhas dele no molde, já vou colando direto lá no coelho, eu não espero secar. Eu já vou direto, no mesmo processo, com o cotonete, posiciono, vou fazendo toda a marcaçãozinha, né, com a esteca de agulha. Agora eu vou tirar a orelha do coelho, então vou tirar a orelhinha e vou fazer o mesmo processo, vou dar um acabamento, eu vou estar passando a faquinha nela para ela abrir um pouquinho, para eu dobrar uma pontinha aqui só para dar um charminho mesmo. Então, o pincel modelador eu afundo, né, eu deixo ele todo bonitinho e reservo. Com o olhinho 341 da Mônica Artes P, eu vou colocar ele no coelho. Então, eu posiciono primeiro onde eu quero. Eu não aperto, eu só posiciono, ponho por cima mesmo. Aí, eu vejo que tá na posição que eu quero. Com o auxílio do Pega Strass, eu afundo ele um pouquinho na massa, que é para quando essa massa secar e retrair, esse olho não estufar, né? Com um marcador de boca, o menor, da Blue Star, eu vou fazer a marcação da boca, só que eu faço ela lateralizada, então do meio pro lado, e depois eu faço ao contrário. Ó, vocês vão ver no vídeo. Tá vendo? Eu marco um lado, depois o outro, aí eu afundo, né? Tá na posição que eu quero, eu afundo bem. Depois eu pego um pouquinho de massa rosa, bem pequenininho mesmo, e vou fazer uma bolinha e tirar um triângulo no dedo, ó. Eu aperto para ficar no formato de um triângulo, vou colar com a ponta virada para baixo, que é o narizinho do nosso coelhinho. Agora eu vou pegar um palito de bambu, colocar no topo da cabeça do coelho para eu estar encaixando a orelha, só para não correr o risco dela quebrar e sair do vidro, né? Para ter uma segurança a mais, do mesmo jeito que eu fiz lá na tampa. Coloco o palito de bambu, passo a cola e colo, aí eu só dou uma juntadinha com a faquinha, né, que é
ficar com o acabamento mais bonitinho. Eu vou pegar meio graminha de massa branca, fazer uma coxinha, dar uma achatada, curvo ela um pouquinho e faço a marcação com a esteca de gravata para fazer um topetinho para esse coelho. Passo um pouquinho de cola, coloco na cabeça, né? E ele vai ficar mais ou menos assim, dessa forma aí do vídeo. Eu peguei uma florzinha branca de papel com o pó da Saramanil Pink Flor Perolado. Eu vou estar tingindo só a voltinha dela para ela ficar num tom rosadinho. Com o rosa Tutti Frutti da linha Blush da Saramanil, eu vou passar na bochechinha do coelho dentro da orelha, né? Então eu vou fazer todo esse rosadinho da bochecha. Percebe que eu deixei um lado muito forte, eu não gostei, peguei o lencinho, tirei e fiz de novo. Então se errar não tem problema, você pega o lenço, tira o excesso e faz normalmente, sem problema nenhum. Com a tinta preta acrílica, eu vou estar fazendo os cílios e a sobrancelha do coelho. A mesma coisa, tem uma hora que eu fiz e achei que ficou um pouquinho a mais, passou, né? Um lado ficou maior que o outro, eu vim com o cotonete molhado, limpei e fiz de novo. Então, não tenham medo na hora da pintura, tá? Se errar é só fazer de novo. E vai ficar assim a nossa coelhinha no vidro. Ó, que lindinha. E ficou assim o nosso pote porta-bombons. Espero que tenham gostado da ideia. Beijo, até a próxima!